Amém. Hoje eu quero compartilhar um texto com os irmãos que está no livro de Juízes, capítulo 6. É um personagem bíblico até bem conhecido. Muitos já ouviram falar ou talvez já leram este trecho e já viram a história deste homem, que é a história de Gideão. E é interessante como que Deus vai trabalhando na vida de Gideão para trazer cura para Gideão, para mostrar quem Gideão realmente era. E eu acho fantástica a palavra de Deus, porque quando nós lemos um texto como o que nós vamos ler, nós podemos trazer para os nossos dias. E eu achei interessante essa palavra, porque essa palavra é uma palavra que fala sobre vitória, a vitória que nós podemos ter diante de circunstâncias difíceis, mas que há um passo a passo para que nós possamos chegar nessa vitória. E assim como houve um passo a passo com Gideão, há um passo a passo conosco. E quando eu olho para a vida de Gideão, olho os seus medos, olho ali os seus anseios, olho ali como ele estava se portando e comportando, eu começo a olhar para nós, até mesmo dentro deste momento que vivemos de pandemia. Porque muitas vezes nós já estamos assim, exaustos, desanimados, desacreditados, mas o Senhor, Ele fala com Gideão, e o Senhor nos mostra que Ele em nós é tudo, e nós sem Ele não somos nada. E aí nós podemos então olhar e dizer: Senhor, que o Senhor possa trabalhar isso em mim. E é interessante que o Senhor, Ele trabalha a imagem de Gideão. E eu queria perguntar para você nesta noite, qual é a imagem que você tem de você mesmo? Quando você olha para você, qual é a imagem que você tem? Porque às vezes a imagem que nós temos de nós mesmos, ela não é uma imagem verdadeira. É uma imagem mentirosa, criada ou pelas mentiras do inimigo, ou pelos ataques do inimigo, ou por nós mesmos, mentindo para nós mesmos por causa das nossas carnalidades. E aí nós começamos a criar uma imagem distorcida daquele que nós somos em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. E o Filho de Deus, ele tem um Pai, que é o Pai da eternidade, que é o Príncipe da paz, que é o Rei dos reis e Senhores dos senhores, o Senhor dos senhores. Este é o Rei que nós amamos, glorificamos e cremos que é o nosso Pai. Então, se Ele é o nosso Pai e nós somos filho, nós não podemos ter uma imagem distorcida de quem nós realmente somos. Mas é isso que o inimigo faz. Eu vou ler o texto para entendermos melhor. Juízes 6 diz assim: novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e suas barracas e chegavam como enxames de gafanhoto. Era uma multidão de guerreiros impossível de se contar. Todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzida a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor.
Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. Quantas vezes nós não damos ouvidos ao Senhor? E é interessante que quem nos faz não dar ouvidos ao Senhor é o inimigo. Há uns domingos aí eu preguei sobre a vida de Jó, e eu falei, dos ataques que Jó teve na sua vida, e você vai ver para essa palavra que é muito parecido. Ele fala assim, que eles acampavam e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, e não deixavam nada vivo, ovelhas, gado e jumento. Eu não falei sobre isso naquela palavra, eu falei sobre a figura da ovelha, do gado, do boi, do jumento, e como que o inimigo, ele vai agindo para minar o nosso coração, para minar a nossa mente e para nos desacreditar de quem nós somos e de quem Deus é. Ao ponto de conseguir fazer com que nós desacreditemos que Deus é Deus e que Deus faz maravilhas, milagres, coisas espetaculares e sobrenaturais em nossas vidas e nas vidas daqueles que estão à nossa volta. Então o inimigo, ele começa dessa maneira, ele começa minando, ele começa atacando. Só que há algo interessante: quando você é uma pessoa de Deus, quando você entende que Jesus é o Senhor da sua vida, você entregou a sua vida para Jesus, e isso lhe deu o direito de ser feito filho de Deus, o inimigo, ele pode te atacar, as coisas ao seu redor, mas ele não pode tocar em você. Olha que interessante, o inimigo não vinha matar os israelitas, porque o inimigo não podia tocar no israelita, porque o israelita era protegido por Deus. Mas o inimigo vinha e acabava com as plantações, com a ovelha, com o gado, com o jumento, ou seja, com aquilo que os israelitas tinham para trabalhar, as ovelhas que dava lã, que dava carne, o gado que dava o leite, que arava a terra, o jumento que ajudava nos transportes, daquilo que eles produziam. Então é assim que o inimigo vem em nossa vida. Ele vem primeiro arrebentando com a plantação. E qual é a maior plantação que o inimigo quer arrancar do nosso coração? A palavra de Deus. Porque um dia Jesus está caminhando com os discípulos e ele propõe uma parábola. Ele diz assim: eu vou propor uma parábola, que é a parábola da semente, e um tanto de semente cai nesse tipo de terra, e outro tanto naquele, e outro tanto naquele, e outro tanto naquele. Não é sobre essa parábola que eu quero falar hoje, mas você vai lembrar dela. Então são 4 tipos de terra, e ele diz assim: a terra é o coração do homem, e a semente é a minha palavra. E quando nós lançamos a palavra vem para esta terra que é o seu coração, e o inimigo não quer que esta semente germine nesta terra, por isso que ele vem para acabar com a plantação. É assim que ele começa acabando com a plantação, e aí então ele começa a acabar com aquilo que está ao nosso redor, começa a acabar com aquilo que talvez seja o nosso trabalho, com aquilo que talvez seja ali a nossa família, com os nossos relacionamentos. Ele começa a minar, ele vai minando, ao ponto que as pessoas começam a desacreditar quem elas são e desacreditar quem Deus é. E eles, os israelitas, sendo o povo de Deus, o Deus não permitindo que eles fossem tocados, eles não estavam morrendo porque o inimigo vinha matar eles, mas estavam morrendo de fome, porque não tinham o que comer, porque o inimigo acabava com a sua plantação. E é assim que o inimigo vai nos matando aos poucos, de fome. De fome de Deus, de fome de Jesus, de fome
da palavra de Deus. E aí nós começamos a agir como os israelitas estavam agindo. E aí é por isso que Deus vem para falar com um desses israelitas. E eu quero que hoje você se coloque no lugar deste israelita e imagine que hoje a mesma palavra que foi há muitos 1000 anos atrás está sendo para você, porque Deus está falando contigo nesta noite, através da sua palavra. É assim que Deus fala. Às vezes as pessoas veem, eis que Deus disse e falou e não sei o quê, mas tudo aquilo que ela profere da sua boca não está na palavra. Então como que Deus disse, se Deus deixou a sua palavra e fala conosco através da sua palavra? Tem que ser através da palavra, porque Ele é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. Toda a criação foi feita através da palavra. Ele dizia e aquilo se fazia. Então Ele vai falar comigo e com você através da palavra. Só que através da palavra Ele nos dá entendimento e discernimento para entendermos o que Ele quer falar conosco através da sua palavra. E eu vou continuar lendo o texto. Eu parei lá no 10, vou ler agora o 11, 6, né? Juízes 6, 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Algumas traduções dizem no lagar, né? Lagar era o lugar onde se prensava as uvas. E o lagar, por ser o lugar onde se prensava as uvas, então ele precisava ser mais baixo, né? Porque você espremia as uvas para sair o suco. Ele era no fundo da casa. Agora o trigo se malhava na frente da casa. Mas ele estava malhando o trigo no lagar, porque ele estava com medo do inimigo. Porque o inimigo podia vir roubar o trigo que ele estava malhando. E ali ele estava malhando e então vem o anjo do Senhor. E na grande maioria das vezes que você vê, né, este termo aqui na palavra, o anjo do Senhor está falando de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo é que estava falando com Gideão. Mas pastor, Jesus não veio nascer só depois. O Jesus homem, Jesus Deus sempre existiu. Ele é um com Deus, Ele é o próprio Deus. E é Ele que está ali para falar com Gideão. Então o anjo do Senhor, então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. E Yahvé está contigo, valente guerreiro. E aí começa a cura das emoções, a cura da alma de Gideão, porque quando Jesus vem, Ele vem para nos libertar e nos curar. Curar a nossa alma, curar as nossas emoções, nos libertar das mentiras, nos libertar dos enganos, nos libertar das correntes do mal, para que nós possamos então crer em Deus e não naquilo que é contra nós. E aí ele chega já cumprimentando este homem como um valente guerreiro, mas ele não estava numa batalha à frente da guerra, ele não estava enfrentando o inimigo, ele estava escondido atrás de casa, malhando o trigo, morrendo de medo que o inimigo viesse contra ele. E o Senhor chega para ele e diz assim: o Senhor é contigo, valente guerreiro, o Senhor é contigo. Esta palavra é para você nesta noite. O Senhor é contigo, valente guerreiro, o Senhor é contigo, valente guerreira. E o Senhor, Ele fala isso para quê? Para curar as nossas emoções, para curar a nossa alma, porque nós às vezes estamos tão afrontados pelo inimigo, estamos vivendo num momento tão difícil, que nós já não entendemos quem nós somos. E é por isso que Deus vem lembrar Gideão de quem ele é. Você é um israelita, você é um do povo de Deus, você é um homem valente, você é um guerreiro, porque Deus é contigo. Você não é guerreiro porque você é guerreiro porque Deus é contigo. A frase começa assim: Deus é contigo, e porque Deus é contigo, você é um valente guerreiro. Aleluia. Então você é um valente guerreiro, você é uma valente guerreira,
Porque Deus é contigo. Mas eu gosto de Gideão porque ele é muito aquilo que nós somos. Porque aí vem Deus e fala isso pra gente. Deus é contigo, valente, guerreiro. E aí nós retrucamos como Gideão. Ao que Gideão declarou: ah, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam, não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então muitas vezes o Senhor vem falar conosco, como está nesta noite, e diz assim: o Senhor é contigo, valente guerreiro. E aí já vem na nossa cabeça: mas como, Senhor? Nós estamos vivendo aí num momento difícil, estamos no meio de uma pandemia. Ah, Senhor, estou com um problema no meu casamento, estou com um problema nos meus relacionamentos. Ah, Senhor, estou com um problema lá na minha empresa, no meu negócio, no meu trabalho. Ah, Senhor, estou aqui com um problema de saúde. Como que o Senhor é comigo? Como assim? Eu não estou entendendo. O Senhor é contigo, porque Ele quer mostrar em você e através de você as maravilhas que Ele ainda tem para fazer. Só que para isso Ele precisa tratar a sua alma, Ele precisa tratar os teus sentimentos e as tuas emoções, para que você comece a entender. Então Deus diz assim: eu não te abandonei. Você só está vivendo este momento, esta calamidade, porque eu vou agir e você vai ver a revelação da minha glória. Um dia os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, esse cara aqui, ele está nessa situação, ele é um cego, quem que pecou? Foram seus pais que pecaram, ele pecou, por que ele está nessa situação? Por que ele está assim? E Jesus diz assim: ele não pecou, seus pais não pecaram, mas ele está nessa situação para que agora eu faça um milagre e a glória do Senhor se revele através da vida dele. Muitas vezes você está passando pelo momento difícil porque o Senhor vai revelar a glória dele na sua vida e através da sua vida, como ele estava fazendo com Gideão. Então, para que nós possamos conquistar a vitória, nós precisamos ter a nossa autoimagem mudada. Não para aquilo que nós vemos ou que o inimigo diz que é, mas para aquilo que Deus está vendo. Tem aquele telescópio famoso, é o Hubble, o nome, né? Hubble, maior telescópio do mundo lá da NASA. Então Deus está pondo um Hubble na tua visão, para olhar para você. E você vai dizer: uau, o que é isso? E Deus está dizendo: isso é você comigo. Eu em você, acontece isso. Porque Deus em nós. Nós sem Deus, nada. Nós com Deus, tudo. E aí quando nós então dizemos: mas Senhor, parece que o Senhor me abandonou. O Senhor olhou para Gideão. O Senhor olha para você. Olha nos teus olhos. Olha face a face. Eu falei hoje já, Jesus está aqui e agora Ele está olhando nos teus olhos, está olhando para você. E olha o que o Senhor diz a Gideão: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia. A palavra de Deus é fantástica. Vai com a força que tu tens. Mas qual é a força que Gideão tem? A força de Gideão? Não. A força de Deus. Deus está dizendo assim: eu sou contigo, eu estou contigo, eu vou contigo. Então vai na força que você tem. O Senhor está dizendo: a força que você tem não é você, não é a sua força, sou eu em você. E se você vai com a força que você tem toda a força do universo, porque Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Criador do universo. Então não é pouca força que você tem. Só que eu preciso entender que eu tenho essa força.
Eu preciso entender quem ele é em mim, quem eu sou nele, para entender que eu tenho essa força. Senão eu vou achar que eu não tenho força. E aí eu vou entender que realmente eu não tenho força. Eu não tenho força. Você não. Eu também não tenho. Agora, quando Deus me toma e eu sou tomado pelo Espírito Santo, aí eu passo a ter toda a força do universo, porque é Deus em mim me fortalecendo. E olha o que ele diz para Gideão: vai na força que você tem. Ora, não sou eu que estou te enviando, é Deus quem está enviando. Não é qualquer coisa, não é um soldado, não é um outro israelita, não é um patrão, não, é Deus. Deus está dizendo: eu, o Senhor, eu, o Deus dos exércitos, estou te enviando. Mas Gideão é muito parecido conosco. Ou melhor, Gideão é muito mais antigo que nós, né? Nós somos muito parecidos com Gideão. Porque Deus está dizendo: guerreiro valente, vai na força que você tem. E a força que você tem é Ele. Eu sou contigo. E mesmo assim, Gideão ainda está com o pé atrás, dizendo assim: ai de mim, meu Senhor. Contestou-lhe Gideão: como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Então nós começamos a dar desculpas para Deus, nos menosprezando, nos colocando para baixo, dizendo que nós não somos nada, quando Deus está dizendo: se eu sou contigo, você é. Se eu não sou, realmente não, mas Deus está dizendo que é com Gideão. Deus está dizendo que é contigo nesta noite. Então Deus é. E aí ele diz isso. Interessante que na época realmente Manassés era a menor das 12 tribos de Israel. Era a menor. E aí ele fala assim: olha, eu sou da menor tribo. Dentro dessa tribo que é dividida em clãs, eu ainda sou do menor clã. E dentro do nosso clã, a minha família é a mais pobre, a pior que tem. E provavelmente ele tinha irmãos para ter soltado essa frase da casa do meu pai. E ele diz assim: entre os meus irmãos eu sou o pior. Eu sou o mais pobre, o mais medroso, o mais tímido. Eu que estou aqui escondido aqui no lagar. Eu que estou escondido aqui no lugar de amassar uva, malhando trigo porque tenho medo. Eu sou o mais medroso, eu sou o pior de todos, Senhor. Como pode ser eu? Aleluia. É assim que nós nos sentimos muitas vezes. Nós começamos a ir para baixo, e as coisas vão acontecendo, porque o inimigo vem, rouba a nossa colheita, mata a nossa ovelha, mata nosso boi, mata nosso jumento, e nós começamos a olhar para a situação, e parece que a situação não tem mais jeito, parece que a situação não vai mais dar certo, parece que aquilo lá vai nos afundar cada vez mais, e nós começamos a ficar com medo, nós começamos a ficar temerosos, nós começamos a ficar ansiosos, nós começamos a não acreditar que pode dar certo, e começamos a nos esconder, porque não cremos, porque não entendemos quem é Deus em nossa vida, e que Deus é muito mais em nós do que nós podemos imaginar ou pensar. Então é assim que nós vamos nos sentindo. Mas Deus, Ele vai curando Gideão, Ele vai curando, porque Gideão ele vai dizendo para Deus: Deus, não dá, eu não sou, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. E Deus diz assim: não, Gideão, você não está entendendo, Gideão. Isso aí são as doenças da sua alma, isso aí são as suas emoções, porque lá no passado o teu pai disse que você não era, a tua mãe disse que você não ia conseguir, aquele outro falou que você nunca ia dar certo, aquele outro lá, e então isso foi vindo para sua alma, e você foi acreditando, e você foi acreditando, e você foi dizendo: não, eu sou burro mesmo, eu não consigo mesmo, eu não vou vencer mesmo, eu não vou dar certo mesmo. Então são as mentiras que a nossa própria alma vai nos colocando. E então Gideão estava envolto em todas essas mentiras da sua própria alma. Por isso que Deus quer curar as emoções, por isso que Deus quer curar a nossa alma, para que nós possamos entender quem nós somos em Deus. E olha como Deus é fantástico. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo e tu vencerás.
Tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. O exército midianita nesta época, historicamente falando, tinha em torno de 130 mil homens. E Deus olha para Gideão e diz: Gideão, aqueles 130 mil homens do exército midianita, você sozinho vai vencer como se fosse um homem vindo contra você. Mas você vai vencer, porque eu estou contigo. Eis que eu estarei contigo. Eu não sei qual batalha você está vivendo neste momento. Eu não sei qual batalha você está vivendo na sua casa, no seu trabalho, com seu vizinho, com seus amigos, na sua família. Mas Deus sabe, Deus está à frente e Ele te conhece. Ele conhece o seu coração. Ele sabe qual é essa batalha. E Ele está dizendo para você: eu estarei contigo e tu vencerás. Tu vencerás, tu vencerás, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Que palavra espetacular do Senhor. Oh, glória! Contudo, Gideão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Eu sou uma pessoa que raramente eu peço sinal ou provas para Deus, porque é o meu jeito de ser. Não estou dizendo que é pecado, que você não pode fazer, mas eu raramente faço isso, porque Deus já me deu tanto, e só Ele me dá a vida já é tanto, que eu nem faço prova, nem fico dizendo: Senhor, Senhor, vai, o que tem que acontecer o Senhor vai fazer. E às vezes a gente está num momento extremamente difícil. Eu pessoalmente estou vivendo um momento extremamente difícil, mas o Senhor é comigo. Então eu vou na força dEle, porque Ele é comigo. E eu tenho certeza absoluta que eu não sei quando e nem como, mas que vai dar certo e que eu vou vencer, porque o Senhor é comigo. Então é isso que Ele está falando para Gideão, mas Gideão pede uma prova. E agora eu vou ser até um tanto ousado. Nesta noite, hoje ainda, se você quiser, ou amanhã, não sei, pode pedir uma prova para Deus. Pode pedir, que eu estou te dizendo que Deus vai se mostrar e vai mostrar que Ele é na sua vida. Pode pedir a prova. Pode pedir. Estou aqui diante de Deus. E Deus vai se mostrar na sua vida. Assim como Gideão disse: mas se tu realmente é comigo, então espera um pouco. E aí Deus disse para ele que ia esperar. Não te afaste daqui, rode até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que voltes. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma efa, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os à sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. E o anjo do Senhor lhe ordenou: toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra e derrama os caldos sobre eles. E Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das suas mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou o fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Então Jesus estava lá. Gideão diz: então, se o Senhor realmente é comigo, espera que eu vou trazer um negócio aqui. Ele diz: vai lá, busca lá, traz. Ele trouxe, ofereceu a Jesus. E Jesus fez um sobrenatural para provar para Gideão que ele era na vida de Gideão. Assim, Gideão concluiu que realmente vira o anjo do Senhor. Exclamou com grande temor: ai de mim, Senhor meu Deus, eis que vi o anjo do Senhor face a face. Hoje Jesus está aqui. E vou dizer mais para você.
Ele está bem na sua frente, face a face com você. Face a face com você. Hoje o Senhor está aqui e está face a face contigo, porque Ele é Deus sobre a sua vida. Então o Senhor assegurou-lhe, fantástico, a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. E hoje o Senhor está neste lugar, falando para você, a paz é contigo, não temas, que nessa batalha que você se envolveu, você não vai perder, você não vai morrer, você vai sair vitorioso e vitoriosa. E é por isso que o Senhor está aqui, curando as suas emoções, curando a sua alma. Se disseram lá no passado que você era, você não é. Disseram que você era feio, eu digo para você é bonito. Disseram para você que você não prestava, eu digo você presta. Se disseram para você que você era ladrão, eu digo você não é ladrão. Se disseram para você que você era um drogado, eu digo você não é drogado. Se disseram para você que você não era amado, eu digo você é amado. Se disseram que você não é amado, eu digo você é amada. Se disseram que você era rejeitado, você não é rejeitado. Você não é rejeitada. Se disseram que você era fraco, você é forte. Jesus nesta noite está curando a sua alma. O que disseram de você era mentira, porque Satanás vem senão para roubar, matar e destruir. Roubar os nossos sonhos, as nossas alegrias, matar os nossos sonhos, os nossos propósitos, destruir a nossa família, destruir a nossa casa, destruir a nossa vida. Mas o Senhor é contigo e você vai vencer. Só que para Gideão vencer, Deus primeiro precisou tratar das suas mazelas internas. O primeiro tratamento de Deus é aqui dentro. Ele quer tratar o nosso eu. Ele quer tratar o nosso caráter. Ele quer tratar as nossas carnalidades. E Ele em nós faz nós vencermos. Ele em nós faz nós termos força. Ele em nós é a nossa paz. É o Senhor em você. E o Senhor em você está nesta noite falando tudo o que Ele falou para Gideão através da sua palavra, falando para você nessa noite. Dizendo assim, eu sou contigo. Não interessa se você é da menor tribo, não interessa se você é o menor da casa do teu pai, não interessa se você é medroso, não interessa se você não está acreditando, não interessa se você está dizendo assim, meu Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Deus está dizendo, está acontecendo porque agora eu entrei e a hora que eu entro para que a minha glória apareça e a glória do Senhor vai aparecer na sua vida. Assim como apareceu lá para Gideão, que Gideão viu aquele negócio, ele viu o sobrenatural, e quando ele viu, ele diz, realmente o Senhor está aqui, o Senhor é face a face comigo. E quando ele com temor se preocupou, ai de mim, porque eu vi o Senhor, porque o Senhor está face a face comigo, o Senhor disse, a paz esteja contigo, não temas. Então o Senhor está trabalhando no seu coração, para que a paz que excede todo entendimento trabalhe na sua vida. E você em paz saiba que você é vitorioso e que você é vitoriosa em Cristo Jesus. Aleluias. Gideão ergueu ali um altar e em honra a Yavé chamou Yavé Shalom. O Senhor é a nossa paz. E até nossos dias esse altar está em obra. Então o Senhor hoje vai começar um trabalho na sua alma, de cura das suas emoções e da sua alma. E cada vez que você vencer a sua carne, cada vez que você vencer a sua alma, cada vez que você vencer essas mentiras que falaram de você ou talvez ainda falam, você vai erguer um altar para o Senhor. Porque Gideão ergueu o primeiro altar. E não foi o único, depois Gideão ergueu outros altares. E o Senhor quer que você vença, e quando vencer com Ele e nele, erga altares para Ele.
e diga: Senhor, eu consegui por causa do Senhor. Senhor, foi o Senhor na minha vida. Senhor, a glória é sua. Senhor, o Senhor em mim me ajudou e fez com que eu vencesse essa batalha contra minhas emoções, contra aquilo que eu queria, contra a minha carne, e o Senhor é Deus sobre a minha vida. Aleluia. Naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão: separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade, destrua o altar de Baal que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado a deusa Azera que está ao lado do altar. Em seguida construirás para Yahvé teu Deus no cume desse lugar forte um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo o que o Senhor lhe tinha mandado. Mas como ele temia muito a família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. E o Senhor vai curando as nossas emoções, vai curando a nossa alma, vai trazendo cura para o nosso interior, para que nós possamos então começar a combater Satanás, os demônios, frente a frente. E aí ele diz assim: agora você vai derrubar aquele poste ídolo do seu pai. Então o Senhor está querendo curar a sua alma e as suas emoções, para que você comece a derrubar os postes ídolos que estão ao seu redor. Nem que seja lá na casa dos seus familiares, você vai ter poder para derrubar aquele poste ídolo, porque o Senhor é contigo. E mesmo que você tenha medo, Gideão foi com medo, porque diz que ele foi à noite que estava com medo, mas ele fez o que o Senhor falou, e o Senhor está dizendo nesta noite: derrube os postes ídolos, começando pela sua vida e pela sua família, e vai derrubando os postes ídolos na casa, nem que seja lá do seu pai ou dos seus familiares, porque o Senhor é contigo. E quando você derrubar o poste ídolo, o Senhor vai te fazer ainda mais forte. Porque no dia seguinte, não vou ler o texto que é muito longo se eu ler tudo. No dia seguinte, os homens viram que o poste ídolo estava derrubado, chamaram o pai de Gideão e disseram: traz o filho que nós vamos matar Gideão, porque ele derrubou o poste ídolo. E o pai de Gideão, que era o dono daquele altar, que era o dono daquele poste ídolo, que até então cria naquele Deus que era falso, disse para eles: vocês não vão tocar no meu filho, porque se realmente ele for Deus, então ele que se defenda, ele que venha lutar contra o meu filho. E aí daquele dia em diante, os homens daquela cidade começaram a chamar Gideão de Jeru-Baal, aquele que derruba Baal, aquele que contenda contra Baal, aquele que contenda contra o mal. E nesta noite o Senhor está te chamando de Jeru-Baal, porque você é aquele que contenda contra o mal, você é aquele que contenda contra os postes ídolos que tem na sua casa, ao redor da sua casa, lá no seu trabalho, onde for. Você é aquele que contenda, porque este Deus é falso, mas aquele que está em você é o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro, não há Deus falso no mundo que possa vencer. Aleluia. Não há. O Deus verdadeiro é na sua vida. E porque Ele é na sua vida, Ele primeiro quer curar as suas emoções, os seus sentimentos, a sua alma, para poder trabalhar mais, para que você possa dar um passo a mais. E esse passo a mais é começar a derrubar os postes ídolos da casa do Pai. Do Pai terreno, né? Do seu Pai. E o Pai celestial, porque aqui é interessante, aqui o pai de Gideão, ele tem os dois aspectos. Ele tem o primeiro aspecto do pai terreno, adorador de poste ídolo. Mas ele tem um segundo aspecto. Quando vem contra o seu filho, e ele diz: ninguém vai tocar no meu filho. Aí já estamos falando do teu pai, o Pai celestial. Porque quando vierem dizer: você não pode tocar nesse demônio, você não pode derrubar esse poste ídolo, o teu pai vai dizer: ninguém toca no meu filho,
Porque se demônio, se esse for realmente forte, então que ele venha contra o meu filho. E eu quero ver se ele vai vencer, se eu sou com ele. Aleluia. E Deus é contigo. Então você vai vencer. Porque Deus é contigo, você vai vencer. E aí quando você continuar lendo a história de Gideão, você vai ver que aí ele começa a entender quem ele é. Então nós precisamos entender quem nós somos. Ele começa a entender quem ele é em Deus. E ele começa a chamar os homens e dizer: olha, nós vamos nos levantar e vamos batalhar contra o exército midianita. Por quê? Porque Deus é conosco. Quando você entender que Deus é contigo, você vai levantar para guerrear. E aí ele já não tinha medo se eram 130 mil que viria contra ele, porque Deus era com ele. E se você entender que Deus é contigo, pode vir 100 mil demônios contra a sua vida, porque Deus contigo, aqueles 100 mil demônios você vai derrubar como se fosse um único homem. É a promessa de Deus para Gideão, e que hoje é para você. Não interessa o tamanho da batalha, da guerra, Deus é contigo. E aí você vai ver que ele começa a falar para os homens se juntarem a ele, porque Deus é com eles, e eles vão vencer a batalha, eles vão vencer a guerra. E os homens vêm e juntam 32 mil homens. E aí Deus fala para ele: ó, pode dizer aí que todos os medrosos que estão com medo. E olha que ele estava morrendo de medo lá atrás do lagar. Mas quando ele entendeu quem ele era em Deus, ele perdeu o medo. Porque quando nós entendemos quem nós somos em Deus, nós perdemos o medo. E Deus diz: ó, pega e diz aí para quem tiver com medo que pode bater em retirada. E ele olha para aqueles 32 mil homens e ele já estava assim corajoso, já estava com fé, porque seriam 32 mil para combater 130 mil do outro exército. Mas ele olha para aqueles e diz: ó, quem tiver com medo volta para casa. E diz a Bíblia que 22 mil homens voltaram para casa e ficou apenas 10 mil. Mas quando Deus é na sua vida, ele não quer que a glória seja tua. E Deus olha para Gideão e diz assim: Gideão, ainda é muita gente, nós temos que diminuir esse povo aí, porque a glória é minha, quem vai vencer sou eu, não é você, é eu em você. Eu através de você vou fazer o seu nome grande, eu através de você vou fazer você um grande homem. Eu através de você, eu em você, vou fazer você um grande homem e uma grande mulher. O Senhor está falando para você. Eu através de você, eu, o Senhor, através de você. E aí Gideão já está tão cheio de Deus, já está entendendo quem Deus é na vida dele, que ele pega aqueles 10 mil homens e vai para um lago. E aí o Senhor diz: olha, quem beber água assim não vai, quem beber água assado vai. E aqueles homens que pegassem a água lá sem se ajoelhar, trouxessem e lambessem que nem cachorro olhando, eram os que iam, apenas 300 homens. Então Deus diz: agora pode dispensar os 9.700 e pega esses 300 homens e pode ir para a guerra. E Gideão estava tão cheio de Deus, tinha entendido quem Deus era nele e o que ele poderia fazer através de Deus, que ele pega aqueles 300 homens e vai combater um exército de 130 mil. Mas por quê? Porque ele estava crendo no Senhor que o enviara. Creia que o Senhor está te enviando para vencer esta batalha. Eu não sei qual é a sua batalha, mas esta noite o Senhor está dizendo que você vai vencer, porque Ele é contigo. Aleluia! Vamos nos colocar de pé. Qual a imagem você tem de você mesmo? O Senhor quer mudar esta imagem, porque Ele quer que você tenha a imagem que Ele tem de você. E a imagem que Ele tem de você é espetacular. Por quê? Porque a imagem que Ele tem de você é Ele em você. Aleluia. Senhor, aqui está reunida a Tua igreja. Que esta palavra, Senhor, possa adentrar no mais profundo do coração dos Teus filhos, e nós possamos ter o nosso eu transformado pela Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração e a nossa mente sejam transformadas, assim como foi transformado o coração e a mente de Gideão.
Que Deus mude, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que realmente os teus filhos sejam vencedores no Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor, ó Senhor, acrescente fé em nossas vidas, para que nós possamos entender qual é o Deus que nós servimos e possamos entender que este Deus, este Senhor é Jesus Cristo nosso Senhor, e que nele nós somos mais do que vencedores. Que assim como Gideão nós possamos nos colocar debaixo da tua vontade, possamos nos colocar debaixo do teu cuidado, e possamos, ó Senhor, começar uma caminhada contigo, ó Pai, tendo certeza que o Senhor é conosco. Ah, Senhor, derruba todos os nossos medos, se revela a nós, ó Senhor, ministra ao nosso coração essa vitória maravilhosa que o Senhor tem para nós. E nesta noite eu quero falar para você: vai nessa sua força, homem valente, vai nessa sua força, mulher valente, porque essa sua força é Jesus Cristo na sua vida. Que você faça a mesma aliança que Gideão fez com Deus, porque o Senhor através de você vai vencer os midianitas, vai vencer aqueles que têm se levantado contra você. Eu não sei o que tem se levantado contra você, mas eu sei que o Senhor é poderoso para te dar a vitória, porque o Senhor em você te torna um homem valente, uma mulher valente. Mas a vitória começa primeiro dentro. Então que o Senhor comece a trabalhar dentro. Hoje eu quero declarar que a sua vitória começa dentro de você. Eu profetizo na sua vida vitória sobre os seus medos, sobre as suas fraquezas, sobre as suas incertezas. Vitória do Senhor sobre as áreas da sua carne que ainda você não conseguiu vencer. Deixe que a grandeza de Deus vença. Tenha fé em Jesus Cristo, porque Ele vai tomar você e vai vencer através de você e em você. Creia no que Deus está dizendo através da sua palavra, porque o que Ele está dizendo é verdadeiro. Aleluia. E Senhor, que essa verdade se faça na vida dos teus filhos. E eu profetizo que você é vencedor e você é vencedora em nome de Jesus, pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Amém. Quero abençoar a sua vida, você que talvez esteja aí nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, que você seja extremamente abençoado, que o Senhor realmente toque o seu coração. Você está na casa do Pai, você é bem-vindo à casa do Pai, e o Pai ama a todos os filhos. É aí uma ótima semana, cheia da presença de Deus, e Jesus é na sua vida, por isso você é um vencedor e você é uma vencedora.